TheCast no ar mais uma vez. E dessa vez estamos com uma convidada especial. Ela que é aqui de Alagoas e que a gente já vinha planejando trazer há alguns dias e só hoje foi possível trazer ela aqui. Estamos com a Sil da Capela. Ela que é artista, que trabalha com a arte na escultura de barro. E vem aqui para contar um pouco da sua história, falar um pouco do seu trabalho e também motivar você que de repente pensa em fazer alguma arte, mas não sabe por onde começar. E aí a Sil da Capela vai nos dar algumas dicas. Sil, muito bem-vinda ao TheCast aqui no nosso programa. Obrigada, né, primeiramente. E para mim é uma honra sempre, né, receber esse convite, especialmente de você. Para mim é muito especial. Muito bom. A Sil que é alagoana e já tem um trabalho reconhecido. Nós gostaríamos do Sil, nesse momento aqui, bater um papo, ouvir de você como é que tudo isso funciona. Aliás, faz dias que a gente vem se conversando, não é isso? Na rede social. Rede social tem essa vantagem, a gente se conhece e aí fica alinhando. Daqui a pouco estou conhecendo a Sil pessoalmente hoje. Já me deu um abraço aqui de boas-vindas, muito bom. E Sil, nós gostaríamos de saber como tudo começou. Essa parada da escultura no barro, que é um negócio que quando a gente vê pronta, tudo bonitinho, pensa que só é aquilo, mas tem toda uma historinha. Como foi que isso começou na tua vida? Isso começou na minha vida a partir de quando eu saí da fazenda, né, que morava em fazenda. Aí fui morar na cidade de Capela. E Certo. daí eu me senti muito vazia, porque na fazenda eu cortava cana, limpava, Certo. e morando na rua eu não tinha nada disso. E eu não gostava, né, quer dizer, até hoje eu não gosto de ser dona de casa, né? Entendi. E eu tinha que arrumar alguma coisa para me fazer. E quando eu me deparei foi no ateliê do mestre João das Alagoas, que Certo. ele me apresentou a primeira peça que ele estava fazendo. E eu, a partir daí, eu já Se encantou. fiquei encantada e comecei a sonhar, né, fazendo aquilo ali. E graças a Deus eu aprendi a fazer. Muito bom. A você que nos assiste do Brasil, Capela é uma cidade aqui próximo de Maceió, não é tão distante, aqui do estado das Alagoas. E a Sil, como chamamos de Sil da Capela, é uma revelação. Na verdade, a Sil... Primeiro que Sil da Capela, o teu nome mesmo, qual é, Sil? Maria Luciene da Silva Siqueira. Maria Luciene, vê só, viu? E por que Sil? Ela, inclusive, já deu aqui até um spoiler pra gente, falando do porquê. Mas o que a gente quer ouvir, Sil, é um pouco da tua história mesmo. Você tem uma história brilhante de superação. Porque, como você bem colocou, lá na fazenda você fazia um trabalho mais braçal, né? Chegando Isso. a cortar cana e tal. E isso lhe gerou um incômodo para você pensar em algo diferente para a vida, né? Comecei muito cedo, né, no corte de cana, era a opção, né, do meu pai, não tinha outra coisa. Entendi. Né, não só para mim, mas para todos os filhos dele, né, que a minha mãe teve muitos, né. É mesmo. Tu teve quantos irmãos? Tive 15 e 11 vivos, né, que hoje é 10 que Entendi, a minha irmã faleceu. entendi. Mas a gente nunca teve assim a opção de escolher o que a gente queria fazer, porque o meu pai sempre tinha uma palavra, e até hoje ele tem, muito, sabe, se não trabalhar, não come. Entendi. E isso a gente tinha que trabalhar, né? Então, a gente pequenininho, já 7, 8 anos, cada com a sua enxadinha. Entendi. E era na roça, no corte de cana, na limpa. E todos deles começava pequeno. E, graças a Deus, a gente aprendeu a trabalhar. Né? E a Sil, trabalho, na verdade, Sil, o que seu pai dizia, obviamente, com aquele jeito da época, né? O que o meu também falava, meus avós e tudo, era de um jeito, mas o que eles estavam querendo dizer é o que quase hoje a gente também diz, só que de outra forma, né? Porque a gente tem que trabalhar mesmo, não tem jeito, né? A gente, até os herdeiros, tem que trabalhar para cuidar da herança. Mas naquela época, a diferença é que quase não tinha opção também. Não né? tinha. É um trabalho braçal, um trabalho sofrido e tal. E Sil, naquela ocasião, já era uma sonhadora. Eu costumo dizer que quando eu morava na fazenda, eu não tinha tempo de sonhar. Tá.
né? Entendi. Porque quem vive do corte de cana, eles não têm oportunidade de sonhar. Pelo menos, eu falo por mim, Sim. que eu nunca tive assim. O meu sonho era grande, né? Era gigante. Poder Entendi. sair do corte de cana, poder ter a minha família com poucos filhos, né? Sim. Já que criei tanto irmão, eu sou uma das primeiras, né? Das Certo. mulheres. E daí eu criava meus irmãos, né? E de repente eu enjoei de... Aí você já pensou, na minha vez não vai ser Não, 11 nem 15 não, né? Tem não, quantos filhos hoje? eu tenho 3. Bom, uma é a Andressa. A Andressa, a Cristina, a mais velha, e o Carlos, Boa, boa. caçula, 3 né? filhos. A Andressa, inclusive, está nos prestigiando aqui no estúdio, né, Andressa? Muito bom. Então, aí você naquela ocasião, você falou de um assunto, Sil, bem interessante. Eu quando escuto você falando, eu lembro muito porque meu pai também foi cortador de cana. Meu pai morou muito tempo, aliás, a infância dele toda também, e era a história muito parecida. Se não trabalhar, não come. É isso. E aí tinha que ir para cana mesmo. E ele conta que era na roça do pai, que era uma pegada, e depois no corte da cana. Então era uma jornada assim, isso já ainda criança, tudo. Naquela época não se tinha a mentalidade de hoje, né? Hoje em dia, se você der uma foice para uma criança, Ah, vai preso, vai né? preso, vai preso. Vai Crime, preso. crime seríssimo, É né? verdade, Naquela mas época, antigamente não. já Antigamente não. nós era muito feliz, né? Não tinha... tinha as tristezas, que eu não gosto da minha infância, porque foi uma infância muito sofrida, eu não gosto. É, acho que 5 anos atrás eu nem citava sobre a minha infância. Entendi. Mas agora eu vejo que a minha infância faz parte da minha história. Sim. E não tem como negar isso, Lógico, né? lógico. E eu levo isso para a vida inteira, né? Trago isso para meus filhos, para meus netos quando aparecer. Certo. Eu jamais vou esconder a minha infância. Né? Muito bom. Mas, Sil, você verá que você tocou, a gente comparando os dias de hoje, naquela época, apesar de ser muito sofrido e tudo, mas era muito saudável também, né? A vida, né? Sim, a vida era muito saudável. Com certeza. Não tinha, menos exigência, né? Não tinha telefone, né? Não tinha televisão. A gente também não teve o estudo na hora certa, mas fazer como a minha mãe dizia quando era viva, tá todos vivos, né? Tá todos vivos. Ela fazia assim, ela batia no peito orgulhosa e ia, todos vivos. Criei 11. Não, interessante. E a minha ainda hoje diz, meu filho, o importante é estar vivo, meu filho. É. Entendeu? Assim, era o que se dava mais valor à vida. Então, a Sil, nessa ocasião, tu saiu da fazenda mesmo, mais ou menos com quantos anos, Sil? Eu pulei muitas etapas, né? Porque eu fugi cedo, né? E daí engravidei da Cristina com 17, tive com 18. E quando ela veio brindada, né? Que veio uma pessoa especial, autista. Certo. E eu me deparei com o mundo acabando, né, sobre mim, porque eu não sabia como lidar com Cristina. Até hoje não é fácil, é difícil. Imagino. Mas ela me ensinou muita coisa, né? É uma lição de vida também, né? Muitas coisas. Eu não tinha, assim, eu não pensava nunca que eu ia ter uma filha especial. Então, quando ela veio, eu fiquei... Sua vida mudou, Não, né? totalmente. Porque daí eu tinha que ir para médico, tinha muitas coisas que eu jamais eu imaginava eu fazendo, eu tive que fazer, né? Lutar por ela, né? Que o menino quando nasce normal, Sim. né, sem problema nenhum, ele é caro, mas não é tão caro. Sim, e quando entendi. Nasce uma pessoa autista, Entendi. meu Deus do céu. A realidade é totalmente outra, né? Total. Inclusive nessa carga do amor também, né? Porque a dependência é maior, né? Sim. O coração, eu acredito, né? É uma experiência única, eu acho que só quem vive e quem sabe. Isso. Mas é uma experiência que representa muito uma carga forte de amor, né? É, verdade. É como você falou, é um gasto de tudo, de todo tipo de energia, tudo, finanças, emoções e tudo, mas no geral, no final das contas, é mais amor.
Isso, é porque, assim, o remédio, a gente quase que não acerta nunca, é a medicação, né? Porque tem sempre aquele quadro de não estar totalmente controlado, né? Entendi. E foi um dos períodos que a gente sofria muito, era porque a gente, além de morar no interior, né, Sim. na fazenda, a gente não tinha, eu não tinha a base da conversa, não tinha o estudo, né, que tanto precisava para o tempo, para a época. Eu não tinha nada disso. E quando a Cristina veio aparecer, aí foi mudança total na minha vida, na vida do pai dela, né? Porque foi uma fase, Entendi. foi até hoje Nessa fase aí, Sil, você já estava na arte ou Não, ainda não? não, eu morava na fazenda, Entendi. né? Ainda. Morava na fazenda e quando aí a Cristina nasceu na fazenda e quando a gente veio morar na rua foi porque o fazendeiro alugou a fazenda, né? Sim. E aí alugou para usina e os usineiros não quer pessoas, Entendi. né? Não Aí quer casa, ele quer pessoas para dar renda, né? Gerar entendi, renda pra para trabalhar eles. para eles. Entendi. Aí a gente veio para a rua, aí a gente, pronto, tá todo mundo perdido, né? Eita, Porque o que a gente sabia fazer, na rua não tem. entendi. Mas o fazendeiro deu um apoio, né? Continuou, deixou o André trabalhar, falou com o prefeito lá na época, aí Certo. ele foi trabalhar na prefeitura e como serviço prestado. Sim. E quando aí começou a estudar, que também não sabia, começou a estudar e fez o concurso, hoje é uma pessoa concursada. Muito bom. Né? Que bênção. E eu lutando sempre, pegava a Cristina, né, botava no braço e ia embora. Queria arrumar alguma coisa para fazer e não foi. Tinha uma associação lá em Capela, no município, né? E que era para apoiava pais de pessoas especiais. Entendi. E eu, né, toda engajada nessa associação, aí descobri que existia lá o Mestre João das Alagoas, Opa. que já tinha um trabalho muito bonito lá, já era bastante conhecido na época. Um momento novo para sua vida, Um né? momento novo. Você tinha saído lá da fazenda, uma realidade de vida, chega na cidade, aí enfrenta o novo, né? Aquele Isso. baque de que e agora o que é que eu faço? E foi acontecendo as coisas, aí você dá de cara com o João das Isso. Alagoas. Aí, quando a primeira vez que eu cheguei no ateliê dele para conhecer, não era só eu, né? Mas tinha na faixa de 30, 35 mulheres. Caramba. Era muita gente. E eu, quando eu cheguei, o meu olhar parecia que era diferente de todo mundo, né? Você, antes disso, Sil, já pensava em fazer, trabalhar com artes? Não. Não, até aí não. Não, eu nunca tinha visto uma obra de arte na minha frente. Entendi. Até aquele momento você não tinha Não, visto uma obra de arte? não, até para mim sair da fazenda para Capela era difícil para mim. Entendi. Porque a gente morava em fazenda, né? Era o nosso dia a dia, era lá a fazenda. Então, quando a gente saía para Capela, a gente saía no domingo, né? Que o meu pai fazia feira. Então, a gente ia para Capela o quê? Juntar feira, né? Tudo pequena. E quando eu me deparei com aquele... Quando você viu as esculturas, você viu a arte, você já se encantou. Já, não, a primeira vez. Quando vez. eu vi, meu Deus do céu, existe isso, né? Que massa. Eu fiquei muito encantada, né? E eu lembro como hoje, não tem a história da primeira vez, né? O João estava fazendo um São Francisco grande, acho que ele tinha 1 metro, e ele desenrolava aquela peça, sabe, com carinho, e eu ficava assim, olhando, e o povo tudo saindo para olhar outras coisas, eu lá grudada né? Entendi, que boa. na peça, e quando aí terminou a visita, aí eu já... Nessa ocasião era só para visitar, para visitar, conhecer. isso. Entendi. Que a gente já tinha feito como é que fala, meu pai?
reunião, né? Que era Certo. uma reunião que era do pessoal do Sebrae. Certo. Aí a gente foi para a reunião num dia, no outro foi visitar o ateliê. E quando eu cheguei, que vi aquela peça lá, eu disse, é isso que eu quero fazer. E vou fazer. E vai fazer. Né? E aí pronto. Naquela ocasião, estava meio que buscando alguém para trabalhar, era para contratar, para assim, você foi só visitar? Não, eu fui porque eu fazia parte das pessoas que tinham filhos especiais. Ah, tá, entendi. Entendeu? Aí, Agora eu estou fazendo a conexão. Então, na verdade, a sua história de vida nesse universo da arte, ela tem tudo a ver com a Cristina. tudo a ver com a Cristina. Ah, que Aí por isso que eu digo, interessante. quando Cristina nasceu, a minha vida meio que Entendi. girou, né? Girou. E eu peguei e fui me embora, me joguei no mundo da arte. Entendi. Né? Olha só, você que às vezes pensa que a vida acaba quando algumas coisas acontecem, tem aqui um exemplo. Lógico que na hora que acontece, ninguém se sente feliz, ninguém se sente bem, né? A gente sempre sofre, mas tem coisas na nossa vida que acontecem e tem um porquê, né? Então a Sil da Capela está aqui hoje dando um depoimento bem interessante, que você se descobriu na arte, se descobriu nisso que você faz e todo mundo percebe que você faz com prazer porque você demonstra felicidade por conta do que aconteceu na sua vida. Isso. Não é isso? Verdade. Então, vamos lá. Nessa ocasião, você sentiu essa revelação, essa coisa boa, e daí, até você fazer a primeira arte, até você ingressar, porque aí você estava fazendo parte, meio que assim, com a curiosidade, meio que aprendendo, mas até você pôr a mão na massa, como foi? Não, no outro dia, No dia seguinte? No dia seguinte, eu já... eu cheguei em casa, já toda encantada, né? E convidando o André, que é meu esposo, para visitar. E no mesmo dia, aí vamos, André, visitar? Vamos. Aí eu peguei. Aí a gente foi visitar o ateliê. Sim. À noite mesmo, que o João sempre gosta, ele gosta de trabalhar, né, o dia todo. É o que a gente sabe fazer, a gente valoriza muito. Sim. E o ateliê estava aberto à noite e eu fui mal André. Aí, Sandra, eu vou fazer isso aqui. Eu nem sabia chamar escultura, né? Aí eu vou fazer isso aqui, né? E aí a gente foi embora. E o André, nessa hora? Ele gostou da ideia ou ele ficou meio assim? Ele ficou assim, né, olhando, assuntou, aí pronto, a gente foi embora. Aí no outro dia, eu vou lá. Aí eu convidei as meninas, né, que faziam parte. Que fazia parte, aí elas foram. Aí, quando eu cheguei lá, o João me deu um bolinho de barro. Certo. Aí eu disse, pronto, e agora? O que é que eu vou fazer desse bolinho de barro? Aí eu comecei, né, ter o contato, o barro, a água, e aí ele me deu uma faquinha, aí eu comecei a mexer. Claro que não fiz nada, né, na primeira vez. Sim. Mas já comecei a fazer com gosto e muita vontade. Aí ele me deu um bolinho de barro, levei para casa, até porque o meu tempo era muito puxado, né? Puxado, é porque você tem que cuidar da Cristina, né? Sim, cuidar da Cristina, da Andressa, né? E eu levava os bolinhos de barro para casa, aí começava, ele começou a me ensinar a fazer uma cabecinha. Boa. E Qual foi a primeira arte que você, de fato, terminou, olhou assim e disse, caramba, essa aqui foi que eu fiz, essa aqui. Um cavalinho. Um cavalinho. Oi, um cavalinho. Eu digo assim porque, geralmente, as primeiras, a gente nunca esquece, né? Ele me ensinou a fazer um cavalinho que eu dizia que era fazia homenagem ao meu pai, que meu pai era cambiteiro, né? Aí era um homem em cima do cavalinho, com as caninhas em cima dos cambitos. E daí Isso aí já foi a homenagem que você fez ao seu pai. Isso. Aí eu fazia essas pecinhas, né? E saía juntando. E muito apaixonada pelo meu trabalho. Aí tive que conquistar o André, né? Sim. Na época, porque as mulheres foram sumindo. Caramba, daquelas que começaram contigo, boa parte foi sumindo? Não, boa parte não, todas. Todas. Né? Todas. Dentro de um mês não tinha mais nenhuma. E aí daí eu continuei, né? Continuei, persisti e
Aí começou as pessoas a dizer, André, tira tua mulher dali, que não dá certo, Não dá dinheiro. não dá dinheiro, vai vender quando? Entendi. Arruma um lavado de roupa para ela. Já pensou? Isso, para mim, eu ter que ouvir isso. Aí eu chegava em casa, às vezes eu chegava em casa, o André estava com um bico que não era dele, né? Imagina, já vi esse filme. E eu disse, "Oxe, o que, André, que está acontecendo? Nada não. Ah, eu sim, Em nada outras não. palavras, assim, ô, Sil, sai desse negócio, né? Sai que ali não dá para tu não. E eu cheguei, eu disse, não, agora você vai me falar porque você está assim, porque eu não fiz nada, né? Até agora eu não fiz nada, então você vai ter que me falar. Aí disse, não, porque as pessoas estão dizendo que lá só tem homem, né? Você está no meio de tanto homem e o povo vai começar a falar de você e é melhor arrumar um lavado de roupa para você. Aí eu disse para ele, quem é que vai arrumar? É você? Aí disse, não, a pessoa que me falou disse, se eu quiser, a pessoa arruma. E esse arrumado, lavado de roupa, interessante que era lavar de roupa literalmente mesmo, lavar roupa. Lavar roupa Porque mesmo. hoje a gente brinca às vezes, né? Fulano tem que arrumar um lavado de roupa e tal, mas é bem que assim, outro emprego, outro trabalho, outra coisa, mas era lavar de roupa mesmo. Lavar roupa mesmo, é. E assim, não se arrepende não, porque não foi lavar roupa para fazer arte? Nada. Aí eu fiquei brava, né? Fiquei valente. Aí eu disse, aí, Loli, se tem uma coisa que eu não gosto de fazer, vocês sabem muito bem, é cuidar de casa. Imagina eu com uma trouxa de roupa na beira de um rio, tendo que bater para dar conta, para botar para secar. Eu vou não. Vou de jeito nenhum. Você vê, né, gente? Há um direcionamento nas vidas. A Sil, ela declara de boa que você não gosta de cuidar de casa. Assim. Já naquela época já não gostava. Não. Lavar, passar, varrer, essas coisas todas. Não, ninguém me oferece essas coisas não, que não, eu... Né? Não gosto. Interessante. Tem uma pessoa que gostava muito de ouvir essa frase aqui, viu? A minha esposa, Renata, ela vai lhe conhecer. Não gosto. Eu costumo dizer assim, eu não vou mentir para ninguém. O que eu não gosto de fazer, eu não gosto de fazer. Pronto. Então, eu não vou chegar e vou fantasiar. Não, eu vou fazer isso porque eu gosto. Não gosto. Não. Pode até fazer se for uma precisão, sim, né? Sim, então... Já fui doméstica, né? Mas para aceitar... Não por gostar, não, né? Não. Eu era doméstica porque a minha mãe dizia, você vai ter que trabalhar. Aí eu, meu Deus, para a cozinha do povo, não tem opção, né? Entendi. Não posso escolher. Então, eu ia-me embora. Passava 15 dias, eu vinha-me embora. Não, quero não. Entendi. Quero de jeito nenhum, ninguém mandando em mim. Aí eu dizia, eu tô doida, a minha mãe ficava valente comigo. Eu dizia, mãe, não tô doida não, mãe. Ela dizia, dona fulana de tal, misericórdia, ninguém suporta. Aí ela fazia, ou é o contrário. Ou é o contrário, ela que não te suporta, né? Mas eu nunca demorei nas cozinhas do povo. Eu demorei sim na casa do patrão, né? Sim, entendi. Aí eu demorei, mas quando foi um dia eu me abusei, aí disse, eu vou embora. Vou embora porque eu descobri que no corte de cana dava para ganhar mais, né? Entendi. Até isso, né? Isso. Então, entre a cozinha, entre trabalhar na casa e cortar cana, você preferia cortar cana? Cortar cana. Essa realmente é destinada mesmo. Aí quando foi, aí eu disse assim, eu vou embora. Aí ele fez assim, por que você vai embora? Aí eu disse, porque lá na fazenda eu ganho mais. Aí ele fez, Sil, e os estudos? Aí eu, Sil, eu nunca liguei para estudo. Nunca ganhei nada com estudo, vou embora. Peguei minhas coisas, no outro dia fui embora. Aí não voltei mais. Aí eu disse à mãe, mãe, se a senhora me quiser aqui, eu continuo aqui, mas para casa do povo vou mais não. Vou nada trabalhar para ninguém? Vou não. É um pedido, é um humilhado. Limpa aqui. Não, quero não. De jeito nenhum. Vou cortar cana. Aí isso eu continuei. Caramba, velho. Então tu fez isso mesmo na prática mesmo, na vida. Fiz. Fiz. Agora, sim, fale. Tem coisas que eu sou decidida. Muito bom. Eu não gosto. Olha, se chegar num canto e eu sinto que a pessoa está olhando para mim com o olho que não gosta, eu me retiro. Você se retira. Você é decidida. Do que você gosta, do que você não gosta. Isso, também, né? Que eu não gosto da coisa falsa. Boa. Né? Porque a coisa falsa né? E a gente conhece no olhar. Então, eu não gosto. E eu vou lá e digo,
não está sendo legal, não gosto. Entendi. Então, o que eu quero fazer, eu faço, e o que eu não quero, eu não faço. Você não se preocupa tanto com o que os outros pensam, não, né? De jeito nenhum. Se eu me preocupasse, eu nem aqui estaria. É verdade. Né? Não estaria aqui. Que frase linda. Né? Eu tiro o chapéu para você. Não estaria, porque foi uma guerra. Eu tive que dizer para o André que quando mandaram arrumar o lavado de roupa, que ele ia ter que decidir. Entendi. Lavado de roupa eu não ia, não, mas eu ia ficar tomando conta dos meus filhos, tomando conta da casa, dando de um a tudo lá. Entendi. Agora ele ia ter que se virar, que ele ia me dar de tudo. Entendi. Um salário não ia dar, né? Aí, olha, vai do batom até a sandália. Assim é decidida. Até tá a sandália. Tá aí eu disse, olha, 3 dias. 3 dias para você pensar e daí aí você me diz. Já estava com os 3 já tinham nascido? Não, já, né? Já. O Carlos era recém-nascido. Entendi. Aí eu peguei, né? E aí ele não deixou passar os 3 dias. Entendi. No outro dia ele estava dizendo, vai embora. Vai embora trabalhar. Ai, meu Deus, graças a Deus. Boa. Graças a Deus, meu sim. Pronto. Quando é que vou ganhar dinheiro, né? Porque não tinha mercado. Não tinha nome. Não tinha nada. Entendi. Mas a vontade de aprender era muito maior. Entendi. Do que tudo isso. Eu não pensava. No meu início, de maneira alguma, não pensava no dinheiro, retorno Entendi. Financeiro. Entendi. Você tinha muito mais ali a realização, né? O negócio estava no seu coração, o trabalho que você gostava de fazer. E essa história que dizia que tinha muito homem, isso para você não tinha nada? Não, porque era apenas 3 homens, né? Sim. Era uma criança, o Leonilson, que era pequenininho, tinha de 7 a 8 anos. O João das Alagoas, que era o mestre. Certo. E o Valdemir, que começou a fazer peças. Quando eu cheguei, todo mundo já sabia. Aí, entendi. As portas tudo abertas. Lógico. Né? E quando a mulher que se dá o respeito, não tem problema com isso, não, né? Isso aí de ter muito... E eu travo uma coisa assim. Eu acho que o lugar da mulher é onde ela quiser estar, né? Perfeito. E cabe a ela mesmo, né? Entendi. Se vai se valorizar ou não. Então, muito o que acontece ou deixa de acontecer na vida de cada um, só de respeito a cada um. Ponto. Né? Muito boa a sua fala. E aí você prosseguiu, foi fazer o que você sonhava. Continua, isso. André, nesse caso aí, nesse momento, decidiu apoiar. Isso, aí ele começou a apoiar em tudo, né? Entendi. Ele tanto me ajudava com os meninos, pisava o barro, preparava o barro. Nesse caso, ele começou a apoiar mesmo, né? Foi. Começou a apoiar de verdade, totalmente, né? Totalmente. Aí chegou um tempo que chegou um rapaz lá que enxergou meu primeiros trabalhos. Isso, pronto. Daí tudo começou. Tudo começou. Aí eu fiquei curioso. E para quem está nos assistindo também. A Cilda Capela, ela hoje é reconhecida, muita gente conhece o trabalho dela, a arte que ela faz e tal. E a gente sabe que para chegar onde você chegou, tem toda essa via crucis aí, né? Porque é sempre assim, as pessoas que veem a gente numa condição melhor não sabem o que passou para chegar ali. É isso. Isso é muito comum. E aí às vezes fala até o que quer falar, e que é besteira, que é isso, que é aquilo, que como você falou. Cada um que fale diz respeito a ele mesmo. Mas, assim, é uma curiosidade. Nesse momento que a Sil começou, até você ser reconhecida financeiramente, digamos assim, porque é uma situação natural que em algum momento deveria chegar, como chegou. Demorou muito? Não demorou muito, porque eu passei a valorizar tanto meus dias de arte, né? Como cada centavo que eu ganhava. Então, desde o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu lembro como hoje. Né? Eu valorizo muito essa parte. Eu tinha feito, né, 6 cavalinhos,
E estava lá no cantinho da parede, queimadinho. E aquilo ali, né? Todo sem graça, todo. Mas uma coisa que eu amava, né? Eu sentava Sim. lá e ficava assim olhando. Esse cavalinho, ele, E ele sai admirando e daqui. dizendo para mim mesmo, né? Foi eu mesmo que fiz, Boa. né? E quando aí chegou ele é até aqui de Maceió, o Jerônimo, acho que você deve até conhecer ele. Jerônimo Miranda. Certo. Aí ele chegou e fez, eu não estava lá, mas o João tinha uma mania de eu não estar, né? Porque eu tinha muito pouco tempo lá no ateliê. E quando chegava a gente, ele mandava me chamar. Ah, tá. Né? Ele mandava me chamar. Aí nesse dia eu estava até lavando roupa, eu estava com a roupa toda molhada. Aí o menino chegou na porta batendo. Sil, o João tá te chamando que tem um rapaz lá querendo te conhecer. Aí eu, tá, tô indo. Mas ele disse que venha logo, tá certo. Aí eu saí molhada mesmo, fui embora pro ateliê. Quando eu cheguei lá, aí o João disse, é essa aí que faz. Ah, esses cavalinhos. Aí o Jerônimo olhou pra mim assim e fez, é ela? Meu Deus, é muito bonito o seu trabalho. Eu, Caramba. tá rindo. Né? Mas isso pra alma, né? O ego da gente. Aí eu disse, oxe, ele tá rindo, né? Claro, porque era tudo muito simples. Aí ele, quanto cada peça dessa? Aí eu, é R$ 5. Aí disse, eu vou levar tudo. Você faz por 4? Ah, eu disse, faço não. Foi bem. Faço não. É 5, é 5 mesmo. Assim é 5. decidida. Aí o João disse, oxe, o que é que tem? Ele vai levar tudinho, o que é que tem você vender por 4? Aí eu, não, é R$ 5. Mas claro que ele estava, né, brincando, porque se ele tivesse de levar por 5, né, e quisesse levar por 4, qual a diferença que fazer R$ 1? Entendi. Aí, Mas se ele estivesse falando sério, segurasse, só levava se fosse tudo não, 4 cada um. Você não levava não. Levava não. Não. Caramba. É. Você é uma mulher decidida. Não. Não, e por mas... que você não fazia por 4? Não, fiz não. E ele levou. E por que você não fazia por 4? Aí ele pegou, comprou, encomendou. Foram 5, foi? 6 peças. 6 peças. A R$ 5 cada uma. Trintinha. R$ 30. Foi o meu primeiro dinheiro. Primeiro faturamento. Foi, como artista, né? E eu cheguei em casa desesperada, dizendo que... Era uma parceria você com o João, nesse caso? Não. Esse valor era seu mesmo? O valor era meu. Ah, tá. Total. Até hoje é assim. Lá tem 12 pessoas, todos eles são independentes. Cada Isso, artista que quiser. Aí ele... Aí pronto, ele levou. Jerônimo levou logo as 6. Levou as 6. E mandou... Aí essas peças já foram ficando famosas, né? Que ele mandou para São Paulo. Entendi. Aí foi fazer parte de uma galeria que tem em São Paulo. Certo. Né? E ao chegar lá, o dono da galeria gostou muito. Aí eu... Primeiro momento em que você foi reconhecida do seu trabalho. Isso. Aí ele começou, aí continuou encomendando, continuou comprando, e daí aí passou a ser não vou dizer uma parceria, mas ele chegava e dizia para mim assim, ó, o seu fulano, né, disse que seu trabalho tem um valor maior. Entendi. Né? Ele nunca negou isso de mim. Ah, tá. Muito bom. E isso ele fazia. Essa primeira arte foi o cavalinho. E o cavalinho. Segunda? Aí você começou a fazer... Aí eu comecei, né? Comecei a fazer, o João fazia o Bumba Meu Boi, que é uma peça de folclore, né? Sim. Acho que é aqui de Alagoas. Sim. E eu fazia os cavalinhos livres. E quando foi um dia, ele disse, já que você veio lá do interior, veio lá das fazendas, por que você não começa a fazer a jaqueira? Já que tinha a jaqueira lá na fazenda, né? Sim. E aí eu comecei a fazer a jaqueira e até hoje eu continuo fazendo. Tá. Até hoje. Até hoje. É a minha peça, a marca registrada. É a jaqueira. A jaqueira feita no barro, né? Porque quando se fala jaqueira, lembra logo que é a jaqueira de madeira, não, a jaqueira do barro. Jaqueira do barro. Isso. Sil, antes que você fale mais assim, eu queria ouvir de você
o barro que você trabalha, né? Que um artista Isso. trabalha como você. É um barro diferenciado, né? Isso, é. Esse barro você tem lá na cidade mesmo ou você manda buscar? No nosso quintal tem. Entendi. Lá tem uma fonte de barro que a gente usa e graças a Deus dá certo, né? Porque tem vários tipos de barro. Tem um barro que vai para o forno, estoura, né? Aí perde toda a mão de obra, né? Todo o trabalho que a gente fez ali é perdido porque o forno, o artista final é o forno. Então, Entendi. a gente perde. Mas o barro da gente lá, ele... Apropriado. Apropriado. Aí a gente tira do nosso próprio quintal. Ô Sil, e essa tua jornada, quando você decolou aí com esse primeiro elogio, essa primeira compra, aí veio a segunda e tal, você daquela ocasião já conseguia enxergar esse horizonte, ou seja, essa situação que você hoje está, ou naquela ocasião você não tinha ainda essa dimensão? Como é que se passava na sua mente? Não, eu costumo dizer que eu gosto muito e sou muito assim, muito feliz nos meus pensamentos. Porque desde a primeira peça, claro que fiquei muito feliz, porque eu estava mostrando que o que eu escolhi para mim dava, né? E não tinha... não era só um sonho do fazer, do querer, né, do ego. Não era só um sonho. E sim um planejamento de vida, né, que era para dar o melhor para os meus filhos, ter uma oportunidade maior, né, até mesmo em tudo, né, na casa geral. E a partir daí eu fui tendo esses resultados aos poucos, sem subir nada de fama para a cabeça. Boa, você falou aí de uma frase memorável, porque a quem está nos assistindo vai conhecer um pouco. Eu estava até tentando olhar aqui o Instagram da Sil, que é um Instagram muito bom. Você vai ver muitas peças, muitos momentos marcantes da sua vida. E assim, o que eu quero dizer com isso é que se você, por alguma fraqueza, né, que muita gente, às vezes, quando é submetido a uma situação de resultado positivo, de aplauso, de aprovação, às vezes fica vaidoso, vai ficando vaidoso, né, e termina que se perdendo na vida. Sim. Como você falou, você não se permitiu a isso, né? Não, Você graças segurou, a Deus, graças a Deus. Deus me deixou eu assim, desse jeito. Entendi. Eu não sei daqui para frente, mas até hoje eu agradeço muito a Deus por manter eu com esse pensamento. Com esse pensamento. A fama é aquela que vem de repente. E passa de repente. E de repente passa e depois ter que olhar para trás e dizer, vou voltar, né? Ficar com aquele remorso do que isso, falou, do que achou. Isso. Às vezes de ter humilhado pessoas, de ter, sim, né? Sim, isso aí, sim, graças a Deus, não foi o seu... Não, de jeito nenhum. Tive um quadro no Fantástico que quando terminou, né, o quadro, aí muita gente ligando para mim dizia, eu falo com... Eu falo com a Sil famosa do Fantástico, é isso? Eu falo com a Sil ou com a equipe dela? Aí eu, que equipe? Não tem. A equipe sou eu, né? Sou eu mesmo. Muito bem. Aí eu nunca me deixei levar, né? Tá certo. A gente, claro que todos nós temos, acho que um querer, né? Andar um pouco arrumado. Sim, né? normal. Mas isso é desde quando eu cortava a cana, eu já sim. pegava a melhor roupa e dizia, vou cortar a cana com essa roupa. Opa, né? Pensou. Mas é o certo, isso é o seguinte, que você sempre procurou ser bem resolvido com você mesmo, né? Sim, na sua vida, você sempre procurou estar de bem consigo mesmo. Isso, sempre. Isso eu não... Muito... Agora sim, esse negócio de, eu vou andar nas ruas da Capela de salto alto. Não precisa, né? Não precisa. Eu ando com a minha Havaiana. Uma festa à noite, vez em quando, tudo bem, um salto. Mas pra quê? Isso, né? Mas... Anda com sua Havaiana normal. Não, normal. Manter suas origens, sua realidade. Total. Daqui a pouco, gente, você está no TheCast e hoje estamos conversando com Sil da Capela, um artista que faz um trabalho fantástico,
reconhecido, eu já vi alguns, fui recomendado por várias pessoas, passaram por aqui, Silvio, várias pessoas que sempre que falavam, não, convida a Silvia, ela é uma pessoa excelente, como pessoa, seu trabalho e tal. A Nidilin esteve aqui, outros nomes também, a Rita Souza, arquiteta, para quem eu mando um forte abraço, ela foi uma das pessoas que mais recomendou. Ela tem um trabalho de arquitetura muito legal, ela usa inclusive as recomendações e algumas peças suas. E um dia eu digo, eu trago. Um dia ela chega aqui no TheCast. Esse dia chegou. Esse né? dia chegou. Esse dia chegou. Eu vou lhe fazer algumas perguntas sobre a sua história, né? Nesse momento aí, nessa sua trajetória. Mas eu fico olhando aqui um pouco o seu Instagram e tem a mais recente, né? Tem cada peça tem um nome, não é, Sil? Isso. Assim, esse aqui, por exemplo. E... Esse aqui é tipo assim, um casalzinho bem abraçadinho. E ela tá com um buquê de flores. Esse aí é um amor verdadeiro, né? Quero ver ele descolar daí. Ah, tá. Você está fazendo alusão a isso. Eu me digo uma coisa, se eu mandasse uma foto, ou alguém mandar uma foto e tal, e você fazer tipo essa arte aqui, sendo que você projetando a imagem daquela pessoa, você faz? Não. Não. Eu não gosto de fazer porque às vezes não fica parecido, às vezes a pessoa chega lá e diz, mas eu não gostei de mim. Entendi. Eu não gosto. Eu gosto de fazer... Você faz aleatoriamente e cada pessoa que se sinta representada. Isso. Né? Agora assim, mas eu tenho cabelão. Claro que eu vou usar o cabelão. Ah, tá. Mas eu não gosto de... Eu sou careca, então eu vou usar a pessoa careca. Você vai fazer a minha deve sair melhor, viu? A minha, assim, fazer de careca é mais difícil ou é mais fácil? É mais fácil. É mais fácil. Pronto, então você vai sem exigências e sem depois fazer julgamento algum. Você vai fazer depois a minha de Renata, assim, sem cabelo. É possível? É, sim. Pronto, então vamos embora. Mas o seu Instagram é muito legal, aí tem aqui um pouco da sua história, tem várias artes, né? Quem quiser vai lá e segue a Sil, Sil_Capela, não é isso? Lá no Instagram, e você lá tem os contatos também e tudo mais. Mas vamos lá. Sil, aí nessa tua trajetória você começou evoluindo, né? A coisa começou ganhando dimensão, né? Foi. Aquela Sil que saiu lá da fazenda, que cortava cana, que se posicionou, ela começa a mudar e começa a encontrar meio que seu espaço, né? Isso. Nessa arte. Eu não vou lhe perguntar a sua idade, que eu não preciso, né? E é deselegante a gente fazer isso. Mas fazendo uma conta assim básica, tu tá hoje nesse mundo artístico há o quê? Há mais de 20 anos? Vai fazer 22 anos. 22 anos, imagina. Eu comecei com 20 anos. Começou com 20 anos, pronto. Então você não precisa dizer a sua idade mais não. Não. Conta já está feita. Eu tenho 42, mas com muito orgulho. Muito orgulho. Muito orgulho. Tem uma coisa que eu gosto muito, é da minha data de aniversário. Boa. Não nego para ninguém. Você não... É uma coisa do tudo que eu ouvi falar. É uma história, beleza, muito positiva. Mas outra coisa é a gente se conhecer assim pessoalmente, como a gente está. E você passa isso, você passa a sinceridade. É aquela pessoa que é na sua e que você passa crédito. Isso é muito bom. Se você disser que é sim, pode ir atrás que vai ser sim mesmo. Não é assim? Não é assim? Por aí. Por aí, né? Boa. Ela é modesta. Então, Sil, me conta uma história. Você, na trajetória, aí começou a ser reconhecida e ser convidada para sair de Capela, né? Sair de Alagoas, né? A tua primeira viagem, a tua primeira saída, que você foi convidada, que você foi reconhecida, foi para onde e em que momento? Eu fui para o Rio de Janeiro. Essa foi a primeira? A primeira. Convidada pela a dona da galeria Pé de Boi, né? Certo. Que é a dona Ana. Aí ela convidou a mim e o João. Aí a gente foi. Conheceu o trabalho de vocês como? Através das revistas, das redes sociais? Não, ela já conhecia o trabalho da gente, já negociava, né? Já tinha trabalho da gente na galeria dela. E quando... claro que a gente já tinha conhecido ela antes, porque ela viajava e foi conhecer o ateliê, né? Antes disso. Ela foi conhecer o ateliê, mas foi através da dona Lourdinha, que é do Sobrado 7 de Recife. Entendi. E que elas andavam muito, né? Muito junto, esse povo faz... junta a turma, né? Para conhecer os ateliês. O povo gosta de arte, que em Recife acho que deve ser o berço da cultura, né?
Entendi. A gente tem muito mais comprador lá em Recife do que aqui em Alagoas. É mesmo. O nosso O seu comprador trabalho mais, a venda do seu trabalho, a procura do seu trabalho é maior fora do que em Alagoas. com Entendi, certeza. entendi. Aí a gente foi, conheceu, a gente foi para O Rio de o Janeiro. Rio de E lá, Janeiro. bom, como foi lá? Foi ótimo, porque lá ela apoiou total, né? A gente foi com, acho que foi até o Sebrae que apoiou juntamente com ela. E a gente foi os dois escolhidos aqui de Alagoas para representar Alagoas nessa exposição. Ah, era uma exposição. Uma exposição. Aí, mas foi fazer que nem história, né? Eu não sabia, eu não sabia muito como lidar, né? No meio de tanta obra de arte, mas foi muito bom. Foi legal, né? Foi muito bom. A segunda viagem sua? A segunda viagem foi para Minas. Olha só, a Sil é aquela que saiu lá da fazenda, ela já tem uma coleção de viagens que para ela lembrar. Ela ficou assim, a segunda. É porque tem a terceira e tem a quarta. Vamos falar de algumas só. Foi para Minas. Foi. Também, aí essa de Minas foi para uma feira, né? Que é a... Agora eu não lembro bem o nome da feira, mas não sei se é Expormina, coisa Sim. assim. E a gente passou lá, acho que é 10 dias, expondo, né? Sendo que no primeiro dia a gente já consegue vender tudo que leva. É mesmo. Porque se torna novidade, né? Entendi. Porque quando a gente vai como convidado especial, aí se torna novidade. Entendi. Né? Diferente. Eu fui para essa feira que está acontecendo agora em Recife, para a FENEARTE. Quando eu cheguei lá, era eu tirando as peças e as pessoas passando, é minha. Pensou. Então, segundo dia eu já estava sem nada. Mas eu tinha que ficar lá, né? Porque... Olha aí que valeu a pena o seu esforço, a sua decisão. E aí o André deve ter ficado bem orgulhoso também, né? Apoiei. Valeu a pena. Sil, das artes que você já fez, que foram várias, eu acho que, não sei, talvez você não tenha esse número, né? Quantas artes, mais ou menos, a Sil não tem mais esse número, né? Não, tem não. Avolumou-se e você não tem ele. Isso. Mas das que você já fez, deve ter uma que você ficou assim, eita, essa aqui... Né, assim, aqui mais lhe enche os olhos, aqui mais. Me fala dela, me fala como foi que aconteceu, para você entender que essa era a melhor. Eu gosto muito de uma peça que eu faço, que é A Mãe Amamentando. Essa peça eu gosto porque ela me faz lembrar o meu passado do início, né? Entendi. Por ser uma pessoa muito nova, ter filhos muito nova, né? Como eu falo, pulei muitas etapas, né, da minha vida, mas hoje eu me orgulho muito dos filhos que tenho. Muito bom. Então essa peça representa bem esse momento. Eu já fiz essa peça umas 5 vezes. E toda vez eu vendo, né, que a Andressa já até me falou, mãe, a senhora não pode dizer que é sua. Tá. É meio que você faz para você. Para mim. Entendi. O que eu faço eu amamentando, certo. Que não parece comigo, claro. E nem mas parece com a né, eu faço eu amamentando o Carlos, que é o mais novo. Tá. Que é uma das lembranças que eu saía correndo lá do ateliê, né, para amamentar ele. Tá. E é uma... Aí isso me remete muito, né, à minha emoção. Entendi. E sempre aparece alguém, vai lá e compra? Sempre. Sempre. Aí agora eu fiz e deixei em casa ela crua. Eu digo, não vou queimar. Não vou queimar. Porque tem todo um processo, né? Tem todo um processo. Aí tá em casa. Aí eu vou mandar fazer uma cúpula de vidro, né, para botar lá dentro. Você tem que fazer logo duas. Você faz uma para vender e outra para você, né? Não é não, Andressa? Aí essa aqui já é para vender.
Eu já tenho um interessado aqui, viu? Que eu não vejo. Aí você vai botar a culpa de vidro lá, a culpa de vidro, mas essa daqui não. Essa daqui é. Ô, Aí, Sil, um processo desse, de execução de uma escultura dessa, do momento que você larga até ele estar prontinho para entregar, dura mais ou menos quanto tempo? se for pequena, ela vai de uma semana a 2. E se for grande, aí vai de 3 meses, É 4 meses. mesmo? Isso tudo. É. E onde é que está esse tempo todo? Assim, a que se deve esse tempo todo? É porque é uma peça grande, de 1,20 m de altura, trabalhada dos 4 lados. Aí, essa peça, ela demora 3 meses. Entendi. Aí, para chegar na mão do cliente, é de... Você vai sempre lá, eu tô curioso aí. Qualquer dia me aguarde, vou fazer uma visita ao seu ateliê lá com o Estar mestre João, convidado. que eu quero ver de perto como é. Porque eu fiquei curioso, eu acho muito interessante tudo que é arte. Porque a arte, ela vem de um trabalho inspirador. E que por mais que alguém faça parecido, mas Uhum, nunca igual. isso. Não é porque tá ali a alma de quem está fazendo, tá a inteligência. Tem um detalhe, né? Tem. Esse detalhe, Os traços, né? os traços, tal, que só quem sabe é quem vivenciou aquilo. Isso. Então eu sou muito fã disso aí, eu admiro muito. Mas esse tempo todo que você falou aí, deve-se a eu queria dizer o seguinte, você vai fazendo por parte, nesse Por caso, parte, uma parte, você para hoje, amanhã Isso. continua, É. seria isso? Isso. Eu passo 3 meses trabalhando nela, ela mole, porque eu preciso fazer a colagem dos bonecos. Então, eu preciso manter ela toda enrolada durante 3 meses. Entendi, E dá certo, né? Porque eu não gosto de fazer colagem ela crua. entendi, Depois que queima, aí vai ser outro processo, entendi. né? Aí eu prefiro fazer toda o barro mole, né? Sim, Úmido. sim. Aí eu mantenho ela enrolada 3 meses. Interessante, né? Então vai de 2 semanas até 3 meses. Pode ser antes, Isso. pode ser depois, depende do tamanho, É. né? Depende do tamanho. Sil, na sua trajetória você foi para outros lugares. Tem alguma dessas viagens que você fez, que você representou bem o seu trabalho, que lhe marcou bastante? Qual foi que lhe marcou? Outra hora você falou de um trabalho que apareceu seu no Fantástico. Como foi isso? O Fantástico, eu fiz a gravação lá em Capela, porque eu fiz a minha história, né? Sim. Foi de um livro. E quando ficou pronto, a, a Naidinha, que escreveu o livro, ela tem muitos conhecimentos, e deu o livro para um amigo dela. E foi na época que ele estava procurando o quadro, estava procurando mulheres para fazer o quadro de Mulheres Fantásticas. Boa. Aí Apareceu a Sil da Capela. Apareceu. Uma mulher fantástica. Aí, assim, para quem teve essa ideia, não sei quem foi, mas parabéns. A ideia foi boa, porque realmente o diferencial que eu posso dizer aqui é essa obstinação, né? Você querer insistir, persistir, tá até hoje, tá feliz no que tá fazendo, né? Estou. Aí apareceu esse quadro. Apareceu Mulheres o quadro, Fantásticas. isso. Boa. Aí Nadia ligou para mim, né? Que ela não mora aqui no Brasil, ela mora no... esqueci o nome do país. Fora do Brasil. Lembra, Andressa? Aí ela ligou para mim, dizendo que a produção do Fantástico ia entrar em contato comigo. Aí eu, meu Deus. Meu Deus. E agora, né? Aí, quando... adrenalina. Tu dorme bem à noite? Eu durmo. Deita e dorme. Boa. Não, eu falo assim porque a atenção, né? Novidades, às vezes as pessoas ficam ansiosas e tal. Você, de boa. Durmo bem. Isso é bom. Né? Eu só tenho que dormir um pouco atrasada, que eu tenho que esperar a hora da Cristina. Ah, tá. Ainda hoje? Ainda hoje. Né? Eu tenho que esperar ela ir dormir 11, 11h30. Entendi. Aí isso é a hora dela, porque se a gente bota ela para dormir cedo ela acorda. Entendi. Aí é melhor ela dormir mais tarde. Para acordar mais tarde um pouco. Mais tarde um pouco, Entendi. Aí, assim, aí a produção do Fantástico ligou para mim e a gente conversou e eu meio sem acreditar, né? Incrível, né? A gente sempre acha que não é, porque pô, é comigo mesmo, não, né? Não é verdade, né? E daí aí foi a Poliana Brito
Tá. né? Lá para a capela, gravar comigo. E foi uma coisa Uma fantástica. gravação muito boa. Isso, foi uma coisa muito, muito bonita. E para mim, né, de onde eu vim, Sim, né, sim. foi Incrível, muito né? bom. Foi. Muito bom. Ô, Sil, aí você fez outra viagem, então, para outros programas, né? Vai fazer Isso, um aí relato assim por alto. fui para. Aí voltei para o Rio, né, que foi para fazer parte da novela, A Lei do Amor, que foi o último capítulo. Que Ah, as tá. peças da gente passou lá, tinha uma galeria na novela, e a gente foi convidada a vender o trabalho, né, para fazer parte da novela. Entendi. Aí foi eu e o mestre João. Boa, Aí boa. as peças da gente foi destaque lá. Lá na novela, acho que foi 8 meses. Que As bom. peças da gente foi Que destaque. E destaque. no último capítulo a gente foi convidado para ser ator e atriz, né? A gente, nosso nome. Né? Ah, A tá. Sil da Capela e o mestre João das Então tá na Alagoas. novela. Da novela. É. Que massa. Você que não conhece ainda a Sil da Capela, se você for lá pra internet, né? E for buscar direitinho, acha, né? Acha. Que novela foi? A Lei do Amor. A Lei do Amor. Tá lá presente dois artistas, no caso, o João das Alagoas Isso. e a Sil da Capela tá lá com as suas obras de arte, arte, não é isso? Isso te levantou, assim, te deixou cada vez mais feliz. A tua história vai se fortalecendo com Isso, isso, tal, e você vai... aí voltando sempre de pé no chão, né? Certo, muito bem, muito bem. Aí tem gente às vezes que chega para me perguntar qual é a minha emoção. Normal, Normal. né? Não, é uma alegria, né? Óbvio, né? A gente vai dizer que não sente alegria, Sim, sente, sim, né? sim, sim. A gente vai dizer que não se orgulha da própria história, é claro que se orgulha, né? Sim. Agora, mudar como A vaidade, né? ficar vaidosa, Aí né? não. Aí não precisa, né? Não Não precisa tanto. precisa, a arte já diz tudo. Ah, boa, muito bem. Eu acho que você fez aí um slogan muito legal. A arte já diz tudo. Isso. Então, essa foi uma das. Aí você. Outros programas abertos, você já esteve lá também falando sua história. Qual foi os próximos? Já tô aqui mesmo em Alagoas, a Gazeta, né? O Museu Theo Brandão, ele fez uma exposição que eu costumo falar que será que foi para mim mesmo, né? Porque foi muito, muito bem organizada, né? O Vitor, que é o diretor do museu, e Ai, meu Deus, não vai lembrar o nome. É muito nome. E a que trabalha com ele. Que trabalha com ele, a esposa dele, todas elas. Desculpa, mas eu não estou lembrando do seu nome. Sem mas elas fizeram o trabalho bem feito, né? Entendi. Quando a gente trabalha no que gosta, a gente consegue, né? Isso. Faz a diferença, né, Silvia? Isso, e foi uma exposição Eu vou querer uma obra de arte sua aqui nessa mesa, viu? Muito bem. Assim, você vai dizer qual é, mas eu vou querer ela aqui. Para sempre que possível dizer, aqui está uma obra de arte da Sil de Capela, Sil da Capela. Aí foi uma exposição muito, muito bonita, né? E eu gostei muito, porque o trabalho deles fazer que nem a história, é um trabalho fantástico, né? A gente fazer o que gosta é bom demais. Né? De todas essas que você já foi, faltou alguma que você lembra que é interessante dessas suas viagens, desses seus reconhecimentos? Se faltou alguma? Sim, a gente citar aqui, porque eu queria aproveitar já que eu estou no... Faltou. O lançamento do livro. Ah, tá. Muito bom. Isso, né? Aí eu quero ouvir mesmo. Sil da Capela também, ela tem um marco na história com o lançamento do seu livro, onde tem lá suas obras, né, sua apresentação. Como foi essa história do livro? A história do livro, eu queria criar uma coisa pequenininha, né, um catálogo, para que as pessoas chegassem e levassem para dar mesmo divulgação, né? Sim. E eu tinha muito isso, de querer fazer. E conversando com um amigo que eu tenho lá em Recife,
Queria até mandar um abraço para ele, né, que é o Antônio da Provisual. Certo. E aí eu conversando com ele, que ele tem a Provisual, que é uma É tipo a produtora? produtora. Sim. E ele aí tinha essa amiga dele, que é a Naidinha, que acho, se eu não me engano, é da Espanha, né? Que ela é pernambucana, só que casou com Tá. uma pessoa de fora e foi morar lá. Aí ele foi visitar ela e conversou sobre mim, né? E sobre a nossa conversa. Aí ela disse, faço o livro. Aí isso a gente começou a conversar. E eu fazia assim, não, Antônio, não é um livro não, é uma coisa pequenininha. A gente às vezes sempre é tentado pensar pequeno, né? É uma coisa pequenininha, só uma coisa de divulgação. E ele dizia, não, tranquila, vai dar certo, né? E isso eu fui me deixando levar, me deixando levar. Então a gente conversava às noites, né? Ela escrevia, porque lá acho que é 2 horas a mais, Sim, né? sim, é o fuso horário. Aí e a gente toda noite conversava e acho que rolou um ano. Sei que quando ficou pronto, meu Deus, ficou tudo pronto e agora? O que vai ser de mim, né? Porque eu tinha que arcar, né, com as despesas, Sim. né, porque era uma coisa minha, era um sonho que era meu, Sim. então não corria atrás de ninguém. E fui embora, seja lá que Deus quiser, já está ficando pronto, né? E, de repente, eu me deparei com tudo pronto. Naidinha, que era lá da Espanha, aqui no Brasil, para fazer o lançamento do livro. Isso foi uma coisa, assim, para mim, foi uma coisa de cinema. Porque a gente foi fazer o lançamento lá na Sobrado 7, em Recife. E quando eu cheguei lá, eu vi aquela multidão de gente me esperando, e fila de gente. E eu... E agora, né? Não, Onde eu me meti? não, você não tem noção. Eu fiquei assim. Se eu vou... primeiro eu vou conhecer Naidinha, porque aí vai dar vontade de eu chorar, né? Que um ano de conversa, claro que eu vou chorar logo antes, né? E lá na exposição vai ser só... Oxi, foi totalmente ao contrário. Aí eu conheci ela, parecia que a gente já se conhecia, Boa. né? Que eu nunca tinha visto ela, mas é uma pessoa assim, como diz ela, uma pessoa fantástica, muito amorosa, né? É uma mãezona. E no fim vira irmão, né? Virou a irmã, que não precisa, para mim ter irmão, não preciso estar dividindo o cafezinho com ele. Sim. Mas é de consideração, é de coração. Que bom. E esse dia foi o lançamento. Foi. Aí eu... Um dia marcante para sua vida. Tá tudo certo, vamos embora, né? Aí a gente foi pro shopping. Quando eu cheguei lá, que vi aquela multidão de gente, e o meu amigo dizia assim, aí eu, o André, a Andressa, né, foi nós todos, e aí meu amigo dizia assim, aquilo ali é tudo pra tu, senhor. Eu, misericórdia, o meu pé tá suando. Não é pra menos, não é pra menos. Aí comecei a ficar nervosa, né? Aí o coração começou a pular. E eu olhava assim, digo, meu Deus do céu. Aí a dona da galeria na porta, né? A dona da galeria na porta me esperando, aí dizendo, Sil, minha filha, isso é da gente. A casa é sua. Menino, me deu uma crise de choro. Foi nada. Oxi. A emoção bateu no coração. Eu comecei a chorar. Aí ela me abraçou, né? E eu comecei a chorar. Meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? E o povo tudo... coisa de cinema. Coisa de cinema. Que foi benção. muito... eu me senti muito representada. Tanto lá, como aqui no Museu Theo Brandão. O Museu Theo Brandão também deu muita gente. Boa. Né? É uma exposição que eu fiz, né? Só, sem ninguém, ganhando a medalha Gustavo Leite, né? E isso para mim faz parte da minha história. Você, nesse momento, esse seu livro, a gente encontra ele onde? Comigo.
contigo. Isso. E Tá. em Recife, em Sobrado 7. Sobrado 7. Sobrado 7 tem. E no Museu Teo Brandão tem, Entendi. que já fica mais pertinho, né? Exatamente. No Museu Teo Brandão tem. E em Recife. Muito bom. Né? Isso é um marco da sua história, um marco da sua vida, né? Isso. Tudo isso faz parte da minha história. Tudo isso é um orgulho, né, que eu tenho de ter chegado até aqui. Boa. Com muito trabalho, né? Muito trabalho pela frente, mas quando você olha para trás, Vê que valeu a pena. É que deu certo. É que né? deu certo. Sil, você sempre fez um trabalho nessa linha, né, cultural, mas só para uma rápida ideia sobre a questão de apoio cultural, governo, entidades públicas e tal, você teve alguma jornada com essa participação ou sempre você fez a sua carreira solo ali e tal? Olha, por estar no ateliê do Mestre João das Alagoas, então eu faço parte dessa sociedade. Né? Quando chega o apoio para ele, meio que se estende para todos. Ah, perfeito, perfeito. E não deixa Entendi. Né? Aí a gente importante. importante. A gente já pensasse em sair de Alagoas? De maneira alguma. Não, eu não penso. Eu falo isso direto. Eu posso sair um dia de Alagoas, no dia que eu não puder estar dentro de Alagoas. Aí eu saio. Mas, enquanto eu estiver podendo... Entendi. Quem sabe eu não ganho na lota um dia, né? Entendi. Mas não precisa sair, né? Que Alagoas é muito... Alagoas é muito rica. Então, eu poderia, talvez, sair da capela, que não tenho vontade, mas de Alagoas, não. Não, né? De jeito nenhum. Em algum momento você já pensou de desistir dessa caminhada sua com a arte? Não, porque o nascimento da Cristina, do jeito que ela veio, foi só para dizer que eu tinha alguma coisa para fazer, né? Sim. E até o pesado momento eu não tinha tido oportunidade. Então, a oportunidade veio a partir daí. Sil é uma mulher de fé? Sim, com certeza. Eu não frequento religião nenhuma, mas eu tenho muita fé em Deus e sempre que estou nos meus aperreios, eu falo com Deus. Falo com Deus. Muito bom. Teu maior medo da vida? Olha a pergunta. Meu maior medo na vida é estar longe dos meus filhos. Muito bom. Né? Não parece, né? Às vezes eu me pego pensando, não parece que eu gosto tanto, que eu amo tanto meus filhos. E talvez eles podem até um dia chegar para mim e dizer: mãe, a senhora não ama tanto, né, como a gente esperava, mas não é. Quando uma mãe é porque Deus preparou ela, né? É verdade. Deus preparou ela e o meu maior medo é que ele se afaste de mim. Muito bom. Como é que você se vê daqui a um tempo mais na frente? 3, 4, 5 anos? Como é que você se enxerga nesse universo aí da arte, da cultura? Na sua vida? Não, talvez eu não enxergue, porque eu sempre enxergo assim, um dia sempre eu costumo viver o hoje. Entendi. E o amanhã virá. Entendi. Né? Você não sofre tanto desse mal da ansiedade, de que o ano que vem, daqui a 2 anos... Não. Talvez eu já sofri. Os períodos que eu mais sofri era quando faltava a medicação da Cristina, essas coisas, que eu sempre ficava pensando, será se amanhã a Cristina vai amanhecer viva, né? Entendi. Por conta de medicação, que a medicação dela é cara, não é barata. E uma das coisas que eu pedia muito para Deus era que, já que ele me deu Cristina do jeito que ela veio, ele me desse a oportunidade de eu cuidar dela, né? De medicação, uma boa alimentação. E isso
toda a vida eu falava e falo, Sim, né? Porque não é fácil ter Cristina. imagina. Não é fácil. Mas daí toda a vida quando eu comecei na arte, aí veio de nunca me faltar a medicação dela. E quando Muito... falta, eu fico aperreada. Imagino. Até aqui Deus tem te abençoado, né? É. Sil, se eu fosse perguntar a você aqui, nessa sua trajetória aí, já nesse mundo da cultura, enfim, na sua vida como um todo, você podia lembrar um dia difícil, que a gente chama aqui de momento sombra, um dia difícil da sua vida, que você olhou assim para os quatro cantos e dissesse, caramba, que dia difícil, assim. No mundo da arte, No geral, da no sua vida. geral, um dia difícil. Teve muitos. Escolha um. Aí, tem que escolher um, né? Um dia que eu saí desesperada, porque tinha faltado a medicação da Cristina. A Cristina estava ardendo em febre e eu não sabia o que fazer. Porque eu tinha que... Para você ter uma ideia, eu passava sexta, sábado e domingo com a Cristina internada. E isso era todos os finais de semana. Quer dizer, você escolheu, minha filha. Não tem condições. Você escolheu para mim ficar internada com você todos os finais de semana. E nesse tempo não tinha o Carlos, não tinha a Andressa. E eu passava os finais de semana lá com ela. Aí na segunda eu ia para casa. Porque dava crise de febre, convulsão, que era aquela convulsão que ficava... E não tinha remédio de casa que resolvesse. Aí eu ficava lá no hospital e segunda estava de volta. Quando foi um dia, faltou essa medicação, que ela até hoje ela toma. E eu levei ela para o hospital. Nesse tempo já tinha Andrés, já tinha Carlos. E já estava no mundo da arte, né? Sim. E eu desesperada, aí peguei a receita que o médico tinha me passado, deixei ela lá no hospital e fui embora ver se tinha no CAPS da cidade essa medicação. E ao chegar lá no CAPS, que essa medicação nunca chega, né? Sim, imagina. Nunca chega no... É impressionante isso. Nunca chega no CAPS. Aí, como eu mostrei as moças lá, elas disseram, tem não. E isso me bateu uma crise de choro. Aí eu disse, meu Deus do céu, para que Deus me deu Cristina? Se ele não está dando a oportunidade de eu comprar o remédio da menina, né? E eu me perguntava direto. Aí eu fui, né, desesperada, pedindo que ele levasse, né? Pegasse de volta, que Cristina não era minha, e chorando muito. Aí tinha um senhorzinho lá na porta do CAPS, e ele fez assim, olhou para mim e fez, o que é que você tem? Aí eu disse, desespero, né? Eu estou chorando. Aí ele disse, sabia que Jesus te ama? Aí eu olhei para ele, se ama nada, se ele amasse, o remédio da minha filha estava aqui. Cheguei na esquina, aí parou a doutora. Sil, até aquela doutora Tereza, que é uma psiquiatra. Aí ela, Sil, por que você está chorando, meu amor? Aí eu disse, porque eu não encontrei o remédio da Cristina. E a Cristina está no hospital, ardendo em febre. E essa febre só passa com essa medicação. Aí ela foi ao bolso, tirou o dinheiro, vai comprar a medicação da Cristina. Aí eu, não, doutora, não. Eu já fui ficando morta de vergonha, né? E ela, não, vá comprar a medicação dela e leve ela para casa, viu? Que a semana eu atendo ela. Eu fiquei assim, aí o meu choro aumentou, aí eu fui na farmácia comprar o remédio da Cristina, aí levei a Cristina para casa. E você me acredita que até hoje esse remédio não falta? Porque a partir daí, eu disse, Deus usa um bêbado, um louco que está lá no CAPS, né, para botar a palavra, para tirar a minha revolta. Aí eu disse, agora eu tenho certeza que Deus existe, tenho certeza que Ele usa as pessoas
para salvar, porque aquilo ali foi para mim foi um salvamento. Eu cheguei lá desesperada, André, a doutora me deu dinheiro para comprar o remédio da Cristina e eu desesperada, eu não sei não o que é que faço. Aí eu chegava, você vai mudar, você não tem condições, essa menina continuar desse jeito. E até hoje ela é desse jeito. Né? Nunca mudou, porque é da maneira dela. Hoje ela tem 25 anos, a Cristina não fala. Né? Ela é muito apegada a mim, mas ela não fala, ela não diz o que sente. Então a gente tem que sempre... É uma barra pesada, né? A Andressa que cuida mais dela, que vive mais em casa, sabe muito bem a nossa luta, né? Entendi. E é Mas, isso. Mas, Sil, a tua história conecta demais, assim. E você, se nós parássemos aqui, já era o suficiente para o meu coração estar muito alegre. E feliz com a palavra que você falou aí, pela experiência que você viveu. E aí você passou, obviamente, a acreditar, e hoje a gente que aqui está, sabe que Deus existe. Isso. Que Deus nos ama e que Deus, ele supre as nossas necessidades. Sim, sim, com certeza. Mas, Sil, antes da gente encerrar, eu queria ouvir de você também, assim, um momento também que foi o melhor momento para você. Um dia bom. Um dia que você, assim, disse, caramba, esse foi o dia. Você já falou alguns aí, você já citou alguns, emoções e tal, mas de repente tem um aí que você queira registrar aqui no nosso TheCast. Um dia muito bom para Sil da Capela. Um dia muito bom. Foi quando eu ganhei meu primeiro dinheiro. Ah, tá, que bom. Foi. Esse dia eu não esqueço. Porque, além de ganhar o dinheiro, eu ganhei a valorização. Tanto da pessoa que estava comprando, né, que é o Jerônimo Miranda. Ele não só comprou, mas ele me jogou para cima, né? E hoje eu sou muito grata, né? Às vezes ele até fala, não, nem precisa, Sil, nem precisa. Não, mas isso faz parte da minha história. Lógico, né? É uma realidade. Isso faz parte da minha vida. história, a minha realidade. Se eu não falar sobre isso, como é que eu vou... não, né? tá no seu coração. Você vai falar toda a vida. Eu não posso esquecer. Então, uma pessoa que chegou lá, enxergou meu primeiro trabalho, levou, continuou comprando, continuou na divulgação. Hoje em dia, o mês passado, ele postou 21 anos que conheço a Sil. A Sil de arte, a Sil que virou amiga, né? Então, uma pessoa dessa é uma pessoa fantástica. Jerônimo o quê? Jerônimo Miranda. Jerônimo Miranda. Como o mestre João das Alagoas, o Galeguinho mesmo, que continua lá com a gente, né? Que não é nem Galeguinho, é Leonilson, né? O Cláudio, né? Essas pessoas todas trabalham lá com a gente e são pessoas que vivem lá respeitando, né? Fazendo o que eu faço. Do jeito dele, né, que não precisa a gente se copiar, porque cada um tem o seu traço. Isso aí é alegria, né? É alegria. Fez desse dia, e eu gostei do que você falou, porque é o dia que você ganhou seu primeiro dinheiro, realmente é um dia muito bom, mas aí aliado a ele esse reconhecimento. Isso, aliado a ele esse reconhecimento, e pude chegar e mostrar para minha casa, mostrar para as pessoas, que claro que não teve só esse dia, teve muitos dias bons, né? Entendendo, mas esse é o que a gente quer registrar aqui. O primeiro trabalho que saiu num jornal, isso, né? Caramba. A primeira uma peça que saiu numa revista Casa Cláudia, né? Saiu de uma grande galeria famosa lá de São Paulo, mas está lá na Casa Cláudia como da Sil da Capela, né? E isso é só valorização, muito né? Bom. E pude mostrar que eu pude criar meus filhos. Quantas vezes eu não chegava para consultar um filho meu, chorando, e o médico me aconselhando, eles pequenininhos, e a doutora chegou para mim e disse assim, se você está pensando que a vida é fácil, não é fácil não. Mas, doutora, porque as pessoas se incomodam com a minha vida, né? As pessoas têm mania de dizer que eu tenho que cuidar dos meus filhos. Aí ela disse, como?
E você não está cuidando, não? Né? Entendi. E você não está cuidando, não? Aí ela disse, para você ter uma ideia, eu sou doutora. O meu esposo é doutor. Pergunta, eu estou em casa cuidando de filho? Não. O meu esposo está em casa? Não. Ele está na emergência, trabalhando. Sim, é uma forma Entendeu? de cuidar. E eu estou cuidando deles. Porque na hora que ele mais precisar, foi o meu Os meus cuidados. meus cuidados do pai deles que deu tudo Lógico. que ele tem. Com Então, certeza. minha filha, não chore, porque você sempre vai receber essas cobranças. É você fechar os olhos para a cobrança. E daí os... Fecha os olhos para essas cobranças, né? É, aí comecei, eu digo, agora eu vou viver a vida, Pronto. vou me dedicar mais ainda com o meu trabalho, vou ensinar para eles, se eles quiserem aprender, e hoje se eles disserem que vai sobreviver da arte do barro, eles sobrevivem numa boa. Boa, Né? boa. Muito bom. O TheCast esteve aqui com a nossa Cilda Capella, ela que contou parte da sua história emocionante. Eu estou muito feliz e satisfeito em receber você aqui. Gostaria que você deixasse uma mensagem para quem te segue, para quem te acompanha, para quem te admira, que não são poucos, nessa fase aí, nessa fala de agradecimento. Deixa uma mensagem para essas pessoas. Eu não sou muito boa, não, de frase. Mas deixa alguma coisa do seu coração, uma dica, alguma coisa assim. Alguém que quer começar hoje a vida ou que está no momento, de repente, para decidir se vai para a arte ou não, o que é isso? Fala para o coração dessas pessoas. Olha, para quem está indeciso, para quem quer começar a fazer alguma coisa que não está se sentindo seguro, começar a fazer o que gosta. Porque a gente, quando faz o que gosta, a gente se realiza, né, primeiro, e ter a força de vontade e seguir. E seguir. E seguir. Foi o que eu fiz, seguir. Estamos aí com esse exemplo, ela que deu aqui revelações fortíssimas, né? Assim, boas, inclusive essa de assim, eu não gosto de cuidar da casa, então eu prefiro cortar cana. Não gosto, não gosto. E foi para o mundo da arte. Silva, a gente está muito contente com a sua presença aqui e desejo a você que continue, você tem muita estrada para rodar ainda, muito tempo. Você continue firme, com esse coração assim voltado, né? Crendo em Deus e criando seus filhos. Um beijo para Cristina, para os demais também, que aí te acompanha, para o André, enfim. Tá certo? Muito agradecido pela sua presença. Se você tiver alguma coisa mais a colocar... Eu que agradeço. Tá certo. TheCast esteve aqui com a Cilda Capella. Muito bom. E para você que nos segue, nos acompanha, até a próxima, se Deus quiser. Este foi o quadro da Cultura Artistas da Terra. Logo, logo estará no ar com todos os detalhes e os cortes e tudo mais que envolve esse episódio com a Cilda Capella. Muito obrigado e até a próxima. TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou. TheCast.